E aí, pessoal, vamos retomar então nossa aula aqui. Nós estávamos tratando da competência, né? Não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo e decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade, né? O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados por meio oficial, isso já explicamos para vocês, né? Atende aqui o requisito constitucional, né? Um comando constitucional previsto lá no artigo 37 da nossa Constituição, que determina a publicidade dos atos da administração pública. Seguindo, o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e recurso cabível, podendo conter a ressalva de exercício de atribuição delegada. Veja bem, pessoal, todo ato da administração pública, ele deve, né, guardar, digamos, aguardar essa relação de atendimento dos requisitos para quê? Para que o cidadão e a cidadã possam, né, ter, digamos, acesso a qualquer um desses atos e ao teor desses atos. Eu sei que a gente vive uma época de defesa da falta de transparência na administração pública, mas não dá. Para quem vai para a administração pública, a obrigação de transparência ela é muito presente, é exigida. A publicidade desses atos é um mandamento constitucional, uma exigência constitucional. Sendo assim, né, o parágrafo 2º ele diz o seguinte: o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Veja bem, se ele é revogável a qualquer tempo, se cair na prova de vocês, num concurso, é um ato vinculado, é um ato vinculante, é um ato discricionário. A natureza da delegação ela é discricionária, né, em boa medida. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente, né, essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, né? Então, novamente aqui uma ideia presente da motivação, deve mencionar, né, deve estar presente aqui a ideia de motivos que estão presentes nessa delegação, de modo que a delegação não é algo que a administração ou o administrador público, o gestor público possa tomar sem prestação, né, digamos assim, desses fundamentos ou desses motivos e motivações presentes, beleza? Artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, novamente, justificados. Qual é o motivo, qual é a motivação que está presente aqui? Sempre vocês que tiverem que responder uma prova, tiverem que fazer uma prova de segunda fase, escrita, trabalhem com essa questão da motivação, da ideia do motivo e da motivação presente sempre nos atos da administração pública. A vocação, olha só, a vocação aqui, na verdade, né, é uma redundância, porque a vocação ela é por tempo, a vocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, tá? Essa é uma ideia bem presente na vocação. A vocação é sempre de um órgão abaixo, beleza, pessoal? Não vamos esquecer disso. Outra questão importante, artigo 16, os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Aqui é aquela questão, tá? Eu posso ter uma entidade, digamos, num local, numa sede, mas contudo, vamos dizer assim, a entidade ela pode ter um outro local, uma outra sede que trata de um tema mais específico, atendendo a uma finalidade da especialidade. Então, ficarmos atentos que a entidade, os órgãos, eles têm obrigação da divulgação disso. Beleza, pessoal? Outra questão importante, artigo 17, existindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau e hierárquico para decidir. Isso aqui é um pouco também da ideia que eu já tinha comentado com vocês, né? Quando se vai recorrer, veja bem, quando se vai recorrer, normalmente a gente recorre para aquela autoridade que tomou a decisão. Algumas vezes isso é chamado de pedido de reconsideração, beleza? E para a autoridade que está acima, normalmente nós chamamos de recurso. A lei chama os dois atos, as duas atividades de recorrer, de recurso, beleza? Outra questão que eu acabei não comentando na parte 3 do processo administrativo diz respeito que temos uma súmula vinculante 21, tá? Que veda a cobrança, a caução, né, para a entrada de recursos na administração pública. Fiquem atentos com isso, beleza? A sugestão que eu dou então, né, para que vocês leiam com calma em casa, súmula vinculante 21 do STF, beleza?
dos impedimentos e da suspeição. Mais uma vez, aqui a fase processual, né, do processo administrativo, se assemelha um pouco, vocês vão verificar depois que eu trouxe alguns conceitos previstos no novo Código de Processo Civil e que importa para o estudo, no caso também aqui, beleza? Então o artigo 18 é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, aqui é importante, tá? O servidor, tá? Normalmente é um servidor efetivo. Leiam a Lei 8.112 de 90, né? Que trata do Estatuto de Servidores Públicos Federais, e leiam uma boa doutrina sobre o tema, né? Lembra, né? O servidor é uma espécie de agente público. Agente público é o gênero, servidor é uma das espécies. E lembrando que servidor, gente, tem um servidor efetivo e tem um servidor comissionado. O servidor efetivo normalmente que é aquele que faz o concurso, né? O ato de nomeação, de posse e exercício previstos em lei. Ao passo que o servidor comissionado, ele é de livre nomeação e exoneração. O famoso cargo ad nutum, beleza? Não vamos esquecer disso, tá bom? Então, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Evidente, né? Então, eu estou impedido, o Lúcio está impedido por quê? Porque a matéria é de interesse do Lúcio, porque o Lúcio vai ganhar mais, ou porque o Lúcio vai ter alguma vantagem na iniciativa privada. Temos que cuidar com isso, beleza? Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Mais uma vez, uma questão bastante importante que envolve aqui a família, envolve aqui vedações que nós podemos, né, arrancá-las, essas vedações, através de uma leitura até mesmo lá do artigo 37 da nossa Constituição, né, do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade administrativa ou mesmo do princípio da probidade na administração pública. O cuidado que tenhamos que ter, né, para não levarmos adiante interesses privados em detrimento do interesse da coletividade da administração pública. Inciso terceiro, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Aqui, bem importante novamente, né, vedações que nós podemos arrancá-las nos princípios constitucionais, sobretudo o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade administrativa. Artigo 19. A autoridade do servidor que incorrer em impedimento, olha só, impedimento, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Este deve, tá, gente? Não é uma escolha, o servidor pode, não. Ele deve, ele tem obrigação de comunicar, sob pena, né? E aqui a gente não pode descartar isso, que lá adiante ele vai responder a um processo administrativo, mas aí de natureza infracional, né? Um PAD, ou mesmo antes uma sindicância, ou mesmo, dependendo do caso, ele venha responder até por improbidade administrativa. Depende do caso. Então, a pergunta a ser feita, mas o servidor pode, professor? Não, ele tem obrigação de comunicar à autoridade competente que cuida do processo administrativo de que ele está impedido. Beleza, pessoal? Vamos tocar com muita calma esse ponto. Tá? Depois, parágrafo único, Cebolinha. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Olha, veja bem, né? Se eu não comunico este impedimento à autoridade que cuida do processo administrativo, não comunico até mesmo à administração pública, eu estou na iminência de cometer uma falta grave, gente. Então temos que ficar atento com essas questões. O pessoal que vai trabalhar com o processo administrativo tem que ficar bem atento. Artigo 20. Pode ser, olha só, isso pode ser arguída a suspeição de autoridade do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória. O que é uma inimizade notória? Uma inimizade gritante, todo mundo sabe que o fulano não se dá bem com o fulano, com a fulana, enfim. Com alguns interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Né? Veja bem, aqui o caso de suspeição está mais atrelado à questão muito mais presente da pessoalidade, beleza? Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, professor, qual é o efeito, digamos, do recurso que recorre do indeferimento de alegação de suspeição? O efeito é não suspensivo, beleza? Ele não tem efeito
suspensivo, beleza? Não podemos nos confundir nisso. Outra questão importante, da forma, do tempo e do lugar dos atos do processo administrativo. Veja bem, pessoal, da forma, do tempo e do lugar, né, dos atos do processo administrativo. Aqui é uma parte, digamos assim, do conteúdo que importa bastante, porque normalmente a advogada meio que se perde nisso aqui. Então vamos cuidar, vamos ter atenção, né, sobre o tempo. Os atos do processo administrativo, olha só, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. A lei está dizendo isso, pessoal. Não depende de forma determinada. Aqui nós temos o que? O formalismo mitigado dentro do processo administrativo. O que é um formalismo mitigado? É o formalismo fraco, né? É uma tese fraca do formalismo processual. No sentido de que, senão quando a lei expressamente exigir os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo. O que significa vernáculo? Né? Na língua nacional, correto? Com a data e o local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. Um aspecto bem rituais, de rito muito básico dentro da administração pública, eu já trabalho há bastante tempo, é assim mesmo que funciona. E até hoje, porque com o SEI, pessoal, a obrigatoriedade da assinatura da senha, ela se dá, porque senão o processo não anda, os procedimentos não se concretizam, beleza? E olha só, parágrafo 2º, né? Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Mais uma vez, um formalismo mitigado, tivemos há pouco mudança nessa legislação, né? No que diz respeito ao aspecto econômico nacional. Então, aqui mais uma vez, né, o afastamento daquele formalismo exacerbado, que é bem importante dentro da administração pública, se pensarmos no princípio da eficiência. Então, na perspectiva do princípio da eficiência, fez bem o legislador, tá, em afastar essas imposições legais, ou mesmo esses excessos, né, que muitas vezes marcou a administração pública no passado e marca ainda hoje, infelizmente, né, por essa demora, por essa coisa meio que afastada da realidade das pessoas, da comunidade, da coletividade. Então é importante que a gente trabalhe na perspectiva de cada vez tornar a administração pública mais eficiente, beleza? Olha só, a autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Mais uma vez, quem trabalha com licitações, quem trabalha com contratos administrativos, muito importante esse tema aqui. Mais uma vez, uma ideia de rapidez, ok? De eficiência. Por fim, o parágrafo 4º, o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente rubricadas. Hoje, com a implantação do SEI, né? Então a coisa tá, digamos assim, tá indo num nível, tá indo num sentido assim bem melhor de rapidez, de organização desses processos. Antigamente a gente não podia errar um processo, rubricava, colocava a numeração errada, já tinha que colocar lá um carimbaço, né? Erro, tá errado, enfim, e é uma coisa bem rudimentar. Graças a Deus, hoje a administração pública tem, digamos assim, avançado no sentido de modernizar o acesso a esses procedimentos, né, a execução desses procedimentos, beleza? E para terminar, né, artigo 23, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis no horário normal funcionamento da repartição na qual transitar o processo. Normalmente hoje, com o SEI, não há mais essa necessidade, né, pessoal? Mas aqueles processos ainda que necessitam de entrega pessoal, né, ou física, normalmente é das 8 da manhã às 6 da tarde, algumas repartições até 5 e meia da tarde, outras até 5 da tarde. Dias úteis de segunda a sexta, beleza para vocês? Outra questão, serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Beleza, né? Aqui uma ideia de um princípio da continuidade daquele processo que já iniciou, beleza? Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior, tá? Então, aqui o primeiro prazo, artigo 24, né? Os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados deles participarem, né, devem ser praticados no prazo de 5 dias. Força maior, faltou luz, vamos colocar assim, né,
teve uma tempestade, um temporal, coisa parecida, né, que vai além da vontade da administração, é razoável que se aceite, digamos, né, a extensão desse prazo. O prazo previsto nesse artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Mais uma vez, né, a administração tem que motivar seus atos, a administração tem que demonstrar o porquê da dilatação do prazo, tá? No sentido de prestar contas, ok? Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado, se outro for o local de realização. Novamente, né, um pouco também dessa liturgia, desse rito, né, de não dificultar a vida do cidadão e da cidadã com mudanças repentinas de local ou de locais. Beleza? Com isso, nós terminamos a parte 4 da nossa aula, parte 4 da nossa aula. E mais uma vez eu peço a vocês que mantenham a pegada. Nós vamos sair dessa pandemia. Força para vocês, sucesso na vida.